Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. O episódio de hoje vai ser um Bloco Podcast entrevista com ele, o investidor cauteloso. Tudo bem, investidor cauteloso? Tudo certo, mestre. E comigo tenho também Felipe, o investidor descentralizado. Pô, a gente traz dois Felipe, depois traz um Felipe, agora traz outro investidor. Vocês querem me acabar comigo, né, cara? Hugo, a sua escolha de nome é péssima. Hugo Quinteiro não tem originalidade nenhuma. Essa que é a realidade. Aí você tá Aceite. ofendendo a minha mãe, não sou eu. Hum. Mas vamos falar um pouquinho do investidor cauteloso. Assim, você já estava na minha timeline há um tempo, já te segui um tempo, mas aí estourou essa questão do Japão e as tuas análises foram viralizadas pela precisão de como elas foram comentadas. Conta um pouquinho de você, assim, como você chegou nesse mercado, né? Se apresenta dentro do teu OPSEC, claro, mas assim, se apresentar dentro do teu OPSEC para a gente saber um pouquinho de quem você é e como você chegou nessa questão do Japão. Cara, eu não tinha hábito. Eu nunca fui interessado muito sobre investimento, assim, quando eu era adolescente e tal. Tudo começou ali quando, lá por volta de 2020, ali na pandemia, tava sem fazer nada, né? Eu tava cursando faculdade, tava cursando engenharia, aí tava tudo parado, né? Aí eu Uhum, comecei a ler aquele site Mises Brasil. sei. O primeiro artigo que eu li foi A Crise de 29. Porque até então eu tinha aquela ideia, aquela visão ali do professor de história, sabe? Sim, Que teve a superprodução, aí produzia muito e quebrou o mundo. Mas foi aí, uma falha tipo, capitalista, né? sim, mas isso não faz sentido. Como assim? Produziu muito carro e aí todo mundo ficou pobre? E eu não entendia isso. E aí depois que eu li aquele artigo, aí tinha a parte dos comentários, os argumentos. Aí, claro, eu também vi os outros lados, aí eu vi Keynes, eu vi as explicações todas possíveis, aí claro que eu entendi melhor o assunto, sabe? E aí depois Uhum, disso eu comecei a ler um monte de livro. Aí eu li os livros do Warren Buffett, do Graham, Investidor Inteligente, as cartas do Warren Buffett. Aí eu comecei a ver Peter Lynch, né, aquele investidor americano. Aí depois eu li Taleb. uhum. Aí e também na pandemia eu comecei a estudar matemática também. Aí eu vi aquele, tipo, eu sempre quis ser professor de história. Aí depois eu passei para química na federal. Eu queria fazer qualquer coisa assim. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender sobre tudo, sabe? Uhum. E aí acabei em engenharia. Então, para ver, né, como fica as coisas. Eu tava fazendo eletrônica, cursando Tá. eletrônica. E aí, nesse meio tempo da pandemia que eu tava cursando eletrônica, aí eu comecei a ver esse mundo de investimento, sabe? E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver análise técnica, análise fundamentalista. É, aí, aí eu comecei a investir em ação na pandemia, bem naquele boom ali, né? O pessoal imprimiu dinheiro a rodo. E Uhum. aí, logo ali também em 2020, eu comecei a investir em Bitcoin. Aí foi eu e meu avô, né? Tipo, super fora, assim. Aí a gente começou a operar Bitcoin, assim. Aí a gente operava domingo, operava final de semana. Aí a gente via, não, tá subindo, tá descendo. E aí a gente entrou no mundo cripto também. Então eu entrei ali, junto com a bolsa, eu já entrei no mundo cripto. Foi um pouquinho perto um do outro, sabe? Uhum. Aí, aí eu também tinha conhecido que já tava minerando Ethereum. Ele começou a minerar Bitcoin, mas aí ficou meio inviável por causa do halving, e ele foi pro Ethereum, com aquelas placas Nvidia, né? Sim. Então foi aí que eu comecei com o mundo de investimento. E aí, assim, a parte de investimento que eu mais gostei, aí foi começar a ver as aulas de Yale, que tem até no YouTube gratuito, sabe? Que são aqueles professores de Yale que eles explicam mercado financeiro, investment banking, porque essa parte, assim, eu sou apaixonado, assim, tipo, matemática, sabe? Física, você aplicar isso na prática e você entender que o mercado é muito complexo, assim, sabe? E a maioria das pessoas não sabe o que estão fazendo. Então, muitas vezes você diversificar ali, colocar em 15 ou 50 empresas diferentes, tipo, o mesmo valor cada, você acaba ganhando da maioria dos investidores. É muita simetria, muita volatilidade, sabe? E as pessoas não Uhum. sabem disso. Elas fazem muita coisa e elas acabam não entendendo, porque o mercado pode cair 15% em um dia. Tipo, é lógico que ele pode cair 15% em um dia, porque muita gente está arriscando o que ela não tem. Cara,
É, É bom você trazer alguém de mercado tradicional que entende de mercado, né? Do que você só. é, Que é um pouco diferente, né? Do convidado porque normal. você já abriu perspectivas, assim, e é legal que assim, eu sempre vou anotando coisas, né? É, e esse ponto já me marca muito. A maioria não sabe o que está fazendo. E eu tenho visto isso, assim, brutalmente, né? A gente está vindo numa crescente no Bloco Podcast de muito episódio em cima de conceito que o maximalista de Bitcoin vai lá e fala assim: ah, não existe tal coisa. Aí você fala: não, cara, existe. O risco é pequeno, mas não é desprezível, entendeu? Indo buscar esses conceitos, porque a gente começa a ouvir certos absurdos. Por exemplo, ah, mas você acha que a BlackRock com os ETFs ela não tá de olho nisso com os assessores? Não, não tá. É muito o que você disse. A maioria não sabe o que está fazendo porque é movido, né? Eu não sei se você chegou a ver questões matemáticas disso, mas o quanto o FOMO e o FUD influenciam em tomadas de decisão, porque no fundo elas são completamente emocionais, né? Porque você está num clique de se Sim. resolver, né? A gente tá mexendo com emoção, né? Com viés de perda, de ganho, né? E dinheiro é o que mais mexe com o homem, assim, né? Tipo, o investidor, assim, ele tá muito vidrado nisso, né? De ganhar dinheiro, perder dinheiro. Acho que até quando você perde as emoções, tipo, a descarga de emoção negativa, acho que é o triplo do ganho, ou até mais, assim. Então, a gente tá falando de coisas, assim, que mexe com o emocional, né? Então, é... É. E outra coisa também, Há uma tentativa matemática de equacionar a emoção? Já eu que você acho está que indo para. existe. Tipo, o melhor professor do assunto aí é o Schiller, né? O Robert Schiller com até aquele livro, acho que é Exuberância Racional. Eu vou postar também agora um post sobre ele. Ele tem assim, hoje os Estados Unidos eles têm as teses assim mais avançadas sobre mercado de derivativo, tentar quantificar emocional, né? Tipo a parte de emoção, de alavancagem. E hoje, pelo menos, a tese assim, tipo, dos investidores americanos de Yale é que só existe recessão e crise por três motivos, que é demografia, ou seja, quando alguma geração morre ou a população diminui. Então, sempre que tem uma passagem de geração, tipo do boomer para a geração X Uhum, ou para Z, isso gera uma recessão, porque está mudando o poder de mãos. A outra uhum, causa é a alavancagem. Então, a alavancagem, a gente está falando que eu até expliquei ali do Japão, né? Você pega mais dinheiro que ganha, então se cai um pouquinho as ações, você é liquidado no mercado, né? Igual na crise de 2008. Os bancos estavam, acho que, com a leverage, com a alavancagem de 33-1. Então, quando 3% das pessoas deixaram de pagar a hipoteca, eles quebraram. sim. Hoje, os bancos brasileiros eles são mais sólidos. Mas aí é tipo, a lógica é assim, se 18% das pessoas deixarem de pagar, ele quebra um banco, né? Essa faixa de alavancagem já dá prejuízo. Uhum, Então, 18% de inadimplência quebra um banco. 18 a 20% já. Porque ele vai ter prejuízo, ele perde a confiança, as pessoas vão tirar dinheiro do banco, aí vira aquela profecia autorrealizável. Né? Então, sim. isso é um ponto. O outro ponto, que tem base matemática e física para quantificar, é a entropia. Eu acho que essa é a coisa mais relevante que alguém pode aprender sobre investimento. Que aí qual é o ponto, assim? Quanto maior uma empresa, ela vai quebrar. Porque, tipo, ela não favorece a segunda lei da termodinâmica. Então, quanto mais valiosa a empresa, mais grande, tipo, mais grande, horrível, né? Assassino em português agora. Mas quanto mais Aqui, funcionário ela tem, aqui em Portugal não é redundância. então tá valendo. Mas quanto mais funcionário ela tem, quanto mais sede, quanto mais filiais, mais burocrática ela é. Ela vira quase um governo, assim, de tão inchada que ela é. E a Uhum, tendência é ela perder, tipo, o edge dela, sabe? Tipo, a diferença que ela tem no mercado. O problema do Japão é esse até. O Japão impede que as empresas morram. Por impedir isso, ele impede inovação, eles estão estagnados desde os anos 90. Uma empresa na SP500 tem expectativa de vida de 18 anos. Então, ela vive menos do que, sei lá,
um leão, assim, sei lá, um cachorro bem cuidado, sabe? Sim. Bom. Cachorro bem Então, cuidado, muito boa. então a gente vê que, tipo, o sistema ele tem que favorecer, tipo, os ganhos e as perdas. Se você não permite que o sistema, ele... É aquela questão da antifragilidade do Taleb, sabe? Tipo, o sistema ele tem que melhorar cada vez. Se você impede que ele se recupere, tipo assim, como por exemplo o Bitcoin. É imune à crítica, ninguém pode reclamar do Bitcoin, ele é perfeito. Isso tem a tendência de dar problema no futuro. Tipo, por isso que a gente fala de descentralização, né? Tipo, preços Uhum. livres, porque a gente está defendendo que não seja tudo centralizado, porque quando você centraliza tudo em uma coisa, você evita, você está lutando contra a entropia, você está lutando contra a termodinâmica. Eu acho que a maior parte dos matemáticos hoje ali, os tops, os cientistas, é estudar essa parte de termodinâmica, né? Porque você consegue aplicar isso para o mercado, né? Eles conseguiram aplicar isso para calcular a questão dos derivativos, né? Quantificar o preço de opções e tal, com a Black-Scholes. E agora eles estão tentando mover isso para conseguir prever melhor o mercado, né? E eu acho que eles estão conseguindo quase, não chegaram lá ainda, né? Mas estão indo lá. Cara, interessante, Hugo, anotar essa ideia, né, da descentralização e a entropia, né, porque eu não tinha parado para pensar Eu acho que assim, estamos por essa batendo. perspectiva, né? Acho que estamos batendo o recorde. Em 11 minutos eu já zerei uma página de anotação. Só para Tá doido. constar aqui. É bem isso mesmo que eu estava buscando aqui informação para começar a entender que isso aqui certamente vai ter desdobramentos em episódios futuros. Mas o investidor cauteloso levantou um ponto muito interessante, né? Assim, sobre a questão do governo japonês, e isso eu já vi, seja em documentários com Urishi, seja em documentários do Japão, porque eu particularmente gosto muito do Japão, que eu tive formação marcial na infância, com judô e tudo. Top. Então, cultura japonesa em geral, assim, comida japonesa, mas a cultura em geral sempre fui muito próximo a- ao povo japonês, né? Assim, São Paulo é um dos maiores redutos, né? Uma das maiores cidades japonesas fora do Japão. E foi um povo que me ensinou muito e culturalmente me tratou como se deles fossem, né? Como se fosse um deles. Aham. Então eu tenho uma gratidão muito grande e por isso estudar a cultura. E você levantou um ponto muito interessante, que é o Banco do Japão, ele é dono das empresas no Japão também. Sim, isso é Né? bizarro, né? Ele compra as ações, ele não deixa as coisas falirem, ele não deixa o mercado se corrigir. E ele vem sendo distorcido há pelo menos 30 anos de forma cada vez maior, né? Tem uma questão que eu estava vendo recente, até publiquei sobre. O Banco do Japão, por causa disso, ele é diretamente influenciado pelos mercados de ação. Ele pode falir, de fato, né? Sim, acho que o Zero Hedge, ele levantou o banco japonês, ele tá com, acho que o passivo é 540% do PIB japonês, é coisa de trilhão, assim, de dólares. É uma coisa, porque todo trade do Banco do Japão é um carry trade, né? Eles vendem ien e compram ação, né? Então é surreal o que eles estão fazendo. Pois é algo. É algo gigantesco, né? Porque eles estão. Eles estão tão alavancados na própria economia que eu estava vendo recentemente um vídeo e aí assim tem uma obra no Japão. Então os caras estão lá recapeando a pista. Eles contratam, porque assim, a aposentadoria é pouca e não dá para os Uhum. idosos sobreviverem. Aí o que eles fazem? Eles contratam idosos para ficar sinalizando para o cara não passar assim na rua. Ao invés de botar, sei lá, os caras, o país do robô, ao invés de eles botarem um robô lá para sinalizar para o cara ir para outra faixa, eles botam 4, 5 idosos que eles estão pagando para fazer isso.
Olha o nível, né, que o Estado está em cima das pessoas, mantendo a economia trancos e barrancos, né? Sim, o japonês dos últimos ali 30 anos pra cá, ele não evoluiu na renda, né? Ele mantém aquele padrão ali de riqueza, né, que é até meio Sim, questionável, assim, né? Porque, assim, se você pensa em um japonês médio ali, ele trabalha lá numa grande empresa lá do Japão, né, uma Nintendo da vida, assim, ganhou. Aí ele mora num cubículo em Tóquio, né, aqueles cubículos lá de 50, parece um pouco parecido com São Paulo, assim, não vamos mudar muito. Mas ele sim, também tá ali, naquela vidinha ali dele, né? Porque não tem emprego na área rural, porque, assim, se o governo deixasse, o que, que ia acontecer, provavelmente? Ia ter uma deflação bem forte, ia cair os preços, iam despencar os preços. Alguns bancos ali não iam sobreviver com a dívida que eles têm massiva, mas a condição econômica ia ficar boa para o trabalhador, né? Porque, assim, um trabalhador em Roma, eu acho que ele conseguia comprar uma casa em 2 anos. Então, no auge do Império Romano, em 2 anos ele comprava uma casa, um terreno, um lote imobiliário. No Japão é muito sim. caro você comprar um terreno em Tóquio ali. Tu vai ficar 19 anos trabalhando. E você vai conseguir comprar trabalhando 10 horas por dia. Então é insustentável, né? Então, e aí isso reflete um outro problema também, né? Que é a taxa de natalidade muito baixa do Japão. Se você tá trabalhando 10 horas por dia, sua esposa tá trabalhando 10 horas por dia, tipo, ter filho, família é uma coisa que fica fora dos planos também. E Não lá sobra esse é o tempo nem pra problema. fazer criança, né? Não dá tempo, né? Lá é um O, país assim que isso tá Os caras, só despencando. um, os caras dormem em lan house, né? Aham, dorme em lan eu house. já A vi Coreia do isso. Sul tá indo pelo mesmo problema também. Porque assim, fazer isso aqui no Brasil seria fácil também. Era só colocar um regime de trabalhar 16 horas por dia, segunda a sábado, o PIB ia duplicar também. Mas aí também o custo, sei lá, social, econômico, psicológico é outro também, né? Tipo, o que resolve a economia não é trabalhar 17 horas por dia, é produtividade, né? Uhum. Porque na Idade Média a pessoa ia trabalhar no campo e a chance do filho dela morrer era 40%, se a safra viesse ruim na Inglaterra, por exemplo. Tudo, tipo, o que é mais relevante na economia não é trabalhar muito, é inovação e produtividade. Isso que muda. Cara, você falou aí um dado de 19 anos para você comprar uma casa lá no Japão. Você teria esse dado do Brasil só pra gente fazer um comparativo ou A gente não? pode fazer a conta rapidinho aqui, né? Ó, a gente tá falando, um trabalhador médio, ele ganha 3 mil reais por mês. Vamos pegar lá uma Show. casa, sei lá, no Rio de Janeiro, vamos lá. É uma casa no Rio de Janeiro, num lugar ruim, um bairro ruim. Vamos dizer que é 300 mil reais. Uma casa velha ali, Ok. né? Um apartamento velho. Então, 3 mil reais, 30 mil, 10 anos para ele comprar uma vista, né? Se eu não estou errado na Uhum. conta. Por volta de 10 Sim, anos, justo. 8 anos, vamos botar assim. É isso. Então, aí ele vai comprar um apartamento ruim em É. 10 anos. Claro, no Brasil ainda tem oportunidade, né? A gente tem ali, o governo tem aquele programa que é quase assim um subsídio, né? Que é aquele pró-cotista. É dinheiro de graça, porque a taxa de juros é 8 e a Selic tá 10. Então, o governo tá dando dinheiro de graça para quem tem 2 anos de CLT. Mas, assim, para comprar uma casa à vista, 10 anos. Assim, um apartamento ruim, assim. Um top, assim, que, sei lá, 50 anos atrás era barato, a gente tá falando de 30 anos também. O cara quer comprar em Ipanema. Ele ganha 3 mil reais por mês. Ele vai demorar 30 anos para pagar uma vista, assim. Então tá bem inviável o custo da casa, né? Tipo, o custo de vida tá o salário do trabalhador não tá compensando, assim, né? Desde que desde 71 para cá, essa questão da produtividade e o salário do trabalhador tem aumentado o gap, né? Você falou um É. negócio interessante do Japão, que tem esse fenômeno que as grandes cidades estão sofrendo com essa questão da habitação, né? Não ter lugar, é muito caro. Mas o interior, e isso está acontecendo aqui em Portugal também, por motivos diferentes, mas é mais ou menos isso, o resultado. O interior está ficando vazio porque as pessoas estão morrendo e não tem ninguém para ir. Só que a gente pensa, né? O Brasil pensa em interior, né? Tá pensando que vai lutar com onça, né? O interior aqui você tem a Amazon Espanha em 24 horas na porta da tua casa. Existe esse gap, né? Assim, você tem é, cabo de internet passando, então não é um interior estilo bandeirante que você vai ter que desbravar, né? As coisas como quando a gente pensa no Brasil, né? É uma ideia que muda. E no Japão também tá com isso, só que lá as pessoas simplesmente estão morrendo
né? Com uma taxa de natalidade baixa, não tem filhos, não tem Sim. nada. E pronto, assim, os imóveis estão sendo abandonados. Tem até É, uns canais americanos, né, falando disso. Que os caras e ficam mostrando a casa, quanto é eu que eu já vou vi. gastar, e reformando casa e morar no Japão. Um problema do Japão, que foi um dos problemas também da Inglaterra, também, depois que ela deixou lá de ser a potência, assim, império, é que eles colocaram aquela taxa de herança muito alta. Uhum, Então, e para tipo classe média também, tipo 50% para fazer o inventário. Então, aí assim, o cara ele herdou lá uma fazenda no interior, lá do Japão, ou ele herdava uma fazenda no interior da Inglaterra. Aí ele não tinha dinheiro, assim, e o negócio ficava às traças, e ninguém morava mais lá, sabe? Tipo, aqui no sim. Brasil é bem mais baixo, né? 2%. Nos Estados Unidos é baixo, assim, para 90% da população. Mas no Uhum, Japão ele tem essa taxa de herança alta, na Inglaterra também. E aí o principal efeito disso é a morte do interior, né? Eu vi até uma sim. estatística que lá no Japão eles contam morte de cidades, né? Tem cidades que vão É, morrendo, eles vão cortando a luz, assim, né? Eles cortam a luz e, tipo, a cidade acabou, assim. Porque Que até loucura. é até mais barato você comprar lá no Japão uma casa, tipo, um terreno sem nada do que uma casa em cima, né? Porque, tipo assim, não tem, tipo, o que fazer com a casa, tem que demolir ela para reconstruir, assim, o uhum, interior. E assim, tipo, teria um revival no interior se eles deixassem, tipo, desinchasse a economia, sabe? Mas todo o dinheiro do governo hoje é para salvar, tipo, aquelas empresas que, enfim, não estão rendendo, né? Não estão inovando, estão tão burocráticas, ainda usam fax. Então, é, então o país ainda não tá lá nos anos 2000 ainda, né? Eu tinha falado disso, né? Tem o vídeo Economistas, Economia Explicada, Economics Explained, aí ele fala um pouquinho sobre o Japão também, pega uns dados legais. Que aí ele fala no vídeo, eu até peguei essa frase. O Japão chegou nos anos 2000 e 1970. Em 2024 ele tá nos anos 2000 ainda. congelou, né? É, Cara, eu tinha outra visão do Japão, cara. É assim, eu não consegui imaginar que era assim, do jeito que você tá trazendo, né? E quando deu, né, a crise, que a gente viu as suas postagens, etc., eu também não, eu não consegui imaginar. Eu achei que, tipo assim, não era um reflexo dessa economia toda, assim, de todos esses problemas que você está trazendo que, assim, passam da parte econômica, né? Vai muito pro social e etc., né? Você acha que, tipo assim, tem essa relação ou eu que tô viajando? O assim, que a crise que eles causaram, né, com esse aumento de juros, etc., né? Você acha que assim, tem a ver no com. momento, no momento ainda não tem, teve um crash, né? O que Desculpa, pode acontecer Era isso que eu ia perguntar. É crise ou crash, né? Que nós Então, estamos. eu até fiz isso, né? Por exemplo, em 1929 teve o crash. Só que esse negócio de crash era muito comum nos Estados Unidos, lá na época que eles viraram potência, assim. Tipo, de 10 em 10 anos tinha um crash que caía a bolsa 50%, aí tinha a corrida em banco, um monte de banco quebrava e depois a economia disparava, né? Mas você só vai ter crise ou depressão se você tem colapso do consumo e da produção. Então, se você só vai ter uma depressão se as pessoas param de comprar e as empresas param de produzir. Isso só aconteceu em 1919, tipo, em 1929 não teve nada. Foi só um crash natural depois de tipo um bull market espetacular, sabe? Porque ali, ó, Ok. tipo, a guerra tinha acabado, a Europa estava em paz, mais ou menos. A Alemanha tinha estabilizado a moeda após a hiperinflação. O Brasil e a Argentina estavam crescendo muito, a Ásia estava crescendo muito, China estava crescendo muito. Então, assim, tipo assim, o investidor americano, ele tinha uma indústria. Tudo que ele ia fazer era exportar carro para o mundo inteiro. Ele ia exportar carro para a Uhum. China, ele ia exportar carro para o Japão. Tipo, o mundo todo estava crescendo muito. E aí, em 1929, surgiu aquela, tipo, um esboço de uma lei, que era Smoot-Hawley Tariff Act. Era um esboço que era assim, tipo, nesse meio tempo, enquanto os Estados Unidos estava exportando para o mundo todo, o Brasil, a Argentina, até a Europa estava começando a melhorar o agro, sabe? Porque tinham inventado fertilizante também. Então, tipo assim, todas as grandes invenções inventaram naquele período. Então, assim, eles tinham inventado fertilizante, tipo, a produção agrícola estava aumentando muito. E quando você aumenta muito a produção de comida, gera deflação. Quem perde com Uhum. isso, geralmente, é dois grupos que perdem com a deflação. Geralmente é fazendeiro e banco. Deflação perde fazendeiro e banco, sempre é assim. E aí ele, assim, o lobby de fazendeiros dos Estados Unidos, eles propuseram uma lei para tarifar todas as alíquotas, eu acho que era de
5% para 45%. Era mais ou menos uma lei assim. Tipo, era um alto embargo dos Estados Unidos. E aí, o que isso aconteceu? Quando veio o rumor da lei, aí a bolsa despencou. Porque assim, já tinha crescido muito a economia e tal, aí veio o rumor da lei e a bolsa despencou. Aí ela caiu lá, né, aquele crash histórico, aí o pessoal fala, né, Black Thursday e tal. Só que assim, não teve suicídio, ninguém pulou de janela, nem nada. Tipo, isso aí que o pessoal fala deve ter sido 2, 3 casos de alguém alavancado, sabe? E aí, Uhum. logo depois, a bolsa ela subiu, do fundo, ela recuperou 92% da queda. Então ela subiu muito. Eu até posto ali do New York Times, né? Colapso nas ações, mas banqueiros otimistas com novo rally. E realmente, a bolsa subiu muito depois do crash. Eu acho que o segundo melhor dia da história da bolsa americana foi depois do crash de 29. O que levou à depressão foi aprovarem a lei Smoot-Hawley. Foi só isso, porque aí o que aconteceu? Eles aprovaram a lei de tarifa, assim, vamos taxar o mundo inteiro. E aí o mundo inteiro taxou os Estados Unidos. Tipo assim, os Estados Unidos naquele dia taxou café, taxou carro, taxou tudo. E todo mundo taxou ele de volta. Então o comércio Hum, global, ele despencou 55%. Imagina hoje, por exemplo, os Estados Unidos, ele aprova uma lei que ele vai tarifar a China em 50%. Tudo, todos os produtos da China, em um dia. E a China tarifa de volta os Estados Unidos. Claro, o nossa, comércio global colapsa. Porque, sim. tipo, não, tipo, toda a economia de escala, de você fazer os containers, de você levar todo dia container da China para os Estados Unidos, do Brasil para a China, acaba. Porque a China vai ficar mais pobre, aí ela vai parar de comprar comida do Brasil, vai parar de comprar soja do Brasil. Aí a China vai acumular um monte de tranqueira que não vai vender mais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele vai também ter recessão, porque para quem eles vão vender? Eles não vão vender para a Europa, eles vão perder muito dinheiro. Todo mundo perde. E foi isso que aconteceu na Uhum. Grande Depressão. Aí começa a ter aquele nacionalismo, temos que fazer aqui, porque a gente não tem recurso. E que foi o que aconteceu pós-29, pós-30, porque a recessão ali foi 30. Foi ali que, tipo, colapsou o comércio global. Porque imagina, você tá com 100 mil carros para exportar para a Argentina. Aí, de repente, tem uma tarifa, a Argentina te tarifa também, você tarifa ela, você vai ficar cheio de carro no estoque. Por isso que teve deflação, por isso que o Vargas queimou café. Né? Uma das primeiras coisas que Vargas Sim. fez aqui foi queimar café. Se aprovassem uma lei dessa, aí sim teria uma depressão. No momento, no Japão, não vejo cenário de depressão. Porque, assim, o comércio global tá existindo, as pessoas estão indo em shopping, as pessoas estão comprando. O que pode acontecer no Japão é uma recessão. Assim, porque a população está diminuindo e tal. Depressão, assim, crise e tal, é só se mudarem o cenário geopolítico global. Se mudarem questão de imposto, de tarifa, né? Nem guerra geraria isso, porque em 1939, com a guerra, não gerou colapso global. Mas em 29, sim, porque foi tipo assim, o mundo começou a se isolar, sabe? Entendi. E esse cenário, mesmo com o Japão, por exemplo, continuar essa escalada de subida de taxa de juros, não seria suficiente para causar essa crise de comércio, né? Mesmo que as Não, empresas quebrassem, mas o mercado corrigiria naturalmente, né? Oportunidades sim, surgiriam. isso, exatamente. A única chance, assim, do Japão quebrar e tal é se tem tipo, um surto protecionista no mundo. Porque imagina, os Estados Unidos se isolam do mundo. Praticamente toda a exportação do Japão é para os Estados Unidos, né? Uhum. Tipo, naquela época também era. O Japão estava exportando para os Estados Unidos e os Estados Unidos estavam importando para o Japão. E aí, depois disso, aí o Japão virou aquele ultra-imperialista, invadiu tudo e todos, né? Porque, assim, é um país pequeno, ele não tem nenhuma riqueza natural, né? O Japão é uma ilha de pedra, assim. A agricultura é mínima. Então, ele depende de comida e ele depende de energia. Ele não tem energia. Então, se você, tipo, se isola do mundo, né? Você não quer comercializar com o mundo, aí sim você gera uma chance real de depressão. Enquanto tem ali, né, livre mercado, cada país se especializa no que sabe, aí é mais difícil, sabe? Né? Porque a ideia de descentralização é essa. Cada pessoa, ela tem um dom, né? Ela sabe o que, tipo, ela é melhor e, tipo, ela se especializa em uma coisa. Se eu tentasse fazer tudo, eu não ia ser bom em nada, né? Se eu tentar fazer batata, se eu tentar fazer um semicondutor, se eu tentar Sim. desenvolver, eu não vou conseguir fazer tudo na melhor escala, né? Quanto mais especializada a pessoa é, a cidade é e até um país é, aí melhor fica, né?
É legal trazer essa abordagem, né? Mostrando que o que causou a depressão pós-creche, na verdade, foi justamente a interferência estatal, né? A desconfiança que os estados criaram um do outro, tentando criar leis protecionistas para proteger a indústria nacional, né? Olha que bizarro, né? É sempre a Não, mesma desculpa, né? E foi ninguém bizarro. fala, né? Sim, é uma coisa que foi apagada da história, assim, né? Porque, tipo assim, primeiro que não é lógico, né? Primeiro motivo. Ah, eles tinha muito carro, as empresas estavam produzindo muito e gerou uma depressão. Não, não. Tipo assim, quando tem muita produção, lá o Fed na época subiu os juros também. Tá, tem uma recessão. Mas, tipo, o cenário global não mudou. O que mudou é, tipo assim, todo mundo se virar pra concha, né? A teoria dos Uhum. jogos, isso é bem legal. Tem um vídeo do Veritasium, ele fala sobre a teoria dos jogos. É um estudo muito legal, né? Do Nash, de vários de matemáticos também. Aí eles mostram, né? Que tem aquele dilema do prisioneiro, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Sim, Que sim. aí, que aí você tem dois prisioneiros, aí eles estão separados, né? Aí, se um cooperar com o policial e o outro não, ele é solto e o outro é preso. Se os dois não disserem nada pro policial, os dois são soltos, né? E se Uhum. os dois acusarem um ao outro, os dois são presos. Então, ali tem várias teorias, né? Como é que você se comporta numa teoria de jogos no modelo econômico, né? Se um país você tarifa ele de volta, né? Os estudos mostram que não vale a pena, né? Tipo, se um país resolve se, tipo, botar um monte de embargo e não comercializar com o comércio global, no longo prazo ele perde. Isso é um dos motivos também que o Brasil ele tem um PIB de 2 trilhões e não de 20 também. Um dos motivos é esse, o Brasil é um país super protecionista, ele segura tudo, e aí no longo prazo ele acaba perdendo com o mundo, né? Porque a economia não é Uhum. aquele jogo soma zero, né? Que a gente sempre fala, né? Tipo, todos podem ganhar, né? Não é aquela ideia que se um ganha, o outro perde. Então, quando você Sim, se fecha para o mundo, você acaba perdendo. E quando todo mundo se fecha, todo mundo se perde. Tipo, todo mundo se ferra junto, sabe? claro. Não, explicado assim faz todo sentido, né? Mas a gente. É legal revisitar esses conceitos e começar a trazer coisas que antes não aparecem na grande mídia, né? Realmente falam muito disso, né? Os keynesianistas falam isso, né? Não havia. Produziram-se muito. Mas, cara, se tem uma coisa que empresa não é nessa vida, é estúpida de sair produzindo É, coisa além do que exatamente. é preciso. Você pode ter agricultura, você ainda fala, não, olha, a safra foi muito boa, né? Houve uma quebra de safra, enfim, as pessoas não estão demandando localmente alguma coisa que foi plantada demais, porque teve uma quebra de safra que antecedeu, e aí as pessoas produziram, aí produziu muito e o Uhum. preço cai. Isso acontece localmente com um, dois produtos, mas agora carros, né? Quem tá tipo, vamos produzir carros, mas o pátio tá cheio, vamos continuar produzindo? Não, né? Se Essas tem uma. coisas são muito mais coordenadas, né? O máximo que a empresa pode fazer é se encher de estoque, né? Mas de bem de Sim. consumo final é a última coisa que ela vai fazer, né? E isso na depressão foi isso, assim. Tipo, as empresas estavam lá com a perspectiva, vou mandar lá 10 mil carros para a Alemanha, vou importar não sei o que do Japão, vou importar para a Argentina, vou comprar café do Brasil. Aí, de repente, entra uma guerra. Tipo, a guerra comercial, ela afetou muito mais a economia do que a Segunda Guerra Mundial, em prática. Eu estava acompanhando, teve mercado de ação na Segunda Guerra. Então, se você quisesse na Segunda Guerra comprar ação, sei lá, dos Estados Unidos, comprar ação da Alemanha, comprar ação do Brasil, tu podia, tinha. E as Ah, ações sim. acompanhavam na época, sabe? Porque E ali tinha já tinha se comércio, recuperado. né? Tinha comércio, tinha O Brasil turismo, tinha tudo. exportava para a Europa, tá? A entrada no Brasil na guerra, ela é bem, né? Foi afundar um navio brasileiro. Dizem que foram os alemães, entendeu? Assim, e aí forçou o Brasil a entrar na guerra. Mas você entende? Quer dizer, tinha comércio, tinha navio indo para Itália, mesmo Sim, a com economia guerra. estava Então, aquecida, né? Não, até assim, se você faz uma análise econômica
o que houve na guerra ali, né, o confronto ali, guerra Ucrânia-Rússia, a gente vê que o Brasil ele foi beneficiado, né? Porque o Uhum. Brasil ele conseguiu importar diesel 15% mais barato do que o resto do mundo. Continua exportando soja, né, para a Europa, para a Rússia, para a China. Continua importando fertilizante, né? O que gera geralmente uma depressão, aí vai ser isso, né? Ou cai um meteoro, ou tipo assim, uma super pandemia, que todo mundo, tipo, são coisas assim muito específicas. E nem a pandemia afetou tanto o comércio global, né? Continuou chegando as comprinhas do Mercado Livre, continuou as pessoas embarcando lá nos containers e tal. O comércio global não teve uma disrupção, né? Tipo, uma disrupção muito maior seria uma guerra comercial total, embargo econômico, assim. Tipo, cada país faz o seu auto-embargo, sabe? Sim. Isso sim. Porque gera aquele problema que é um problema exponencial, sabe? Não é linear, né? Porque é toda aquela questão de economia de escala, né? Que aí o custo acaba subindo exponencialmente, né? Hoje tem até aquele meme, né? Uma foto assim, né? Não sei se é pera ou pêssego feito na Argentina e exportado para Tailândia e enviado para os Estados Unidos. Sim, sim. É, Vi isso. porque é tudo economia de escala, né? Tipo, Sim. na É prática, tudo. assim. É tudo global, né? As coisas estão muito interconectadas. O comércio já criou suas rotas, né? Independentemente de. Claro, dentro do cenário regulatório de cada estado, mas os comércios, as rotas comerciais já acontecem de uma maneira muito descentralizada até, né? Então é lógico que se você vem com uma lei de estados levantando e burocratizando isso, taxando isso, você tem escala global de quebra de produção. Então faz todo sentido a explicação agora. Mas uma pergunta: o que você vê de cenário no Japão hoje que possa melhorar ou piorar? O que teria que acontecer no Japão para as coisas melhorarem em termos mundiais dessa situação, desse crash agora, ou piorarem? Bem, ali no Japão, a gente pode pegar alguns estudos de caso ali, né? Ele tá com vão ser muito, muito legais acompanhar nos próximos anos dois países, novamente, é o Japão e a Argentina, né? Parece que eles estão se invertendo agora, né? A Argentina é a maior alta da bolsa em dólares e tal, mas ali o Japão, ele tá com acho que um déficit primário de 7% do PIB. Seria como se o Brasil gastasse 1 trilhão a mais do orçamento, assim, todo ano, sabe? Então, se ele conseguisse diminuir isso, geraria uma recessão, igual gerou na Argentina, teve uma recessão forte, mas provavelmente teria uma recuperação econômica, principalmente com o aumento dos salários das pessoas. Porque as empresas iam competir, porque a Argentina agora teve um aumento de salário real em, sei lá, 20%. As pessoas, os economistas, eles têm aquela ideia que as coisas, tipo, andam de forma linear, sabe? Então, o Uhum, Japão ele poderia resolver muito rápido essa crise, né? Se ele corta ali, assim, aposentado lá já não ganha nada, né? Eles já estão ganhando miséria. Então, sim. se eles cortam ali esses gastos para salvar lá os bancos, porque a maior parte do gasto do Japão é essa, é gasto financeiro ali, né? Segurando essas pontas. Se Uhum, ele corta ali, ele consegue reduzir lá do déficit dele de 7% para 1%. O país ainda é exportador. E ele faz uma medida dupla, parecido com a da Argentina. Ou até dos Estados Unidos, em 1800. É, ele corta, tipo, ele corta o gasto e corta o imposto, corta o gasto e corta o imposto. Aí ele gera o crescimento. Tipo, uma coisa, por exemplo, bem interessante foi nos anos 80, ali no governo Reagan, que aí o pessoal falou que não ia funcionar, que ele cortou muito imposto e ele cortou muito gasto. E cortou regulação, né? Cortou os três. E aí o pessoal, isso vai gerar inflação. Não, não gera inflação. Principalmente porque quando você corta, principalmente imposto sobre consumo, né, ou imposto de renda, principalmente de assim, pessoa física, você acaba, tipo assim, gera uma deflação, né? Porque aí você está cortando o imposto, o produto fica mais barato, as empresas têm mais competitividade, né? Então começa a surgir polos de inovação, e aí você consegue ter até um aumento real de salário, um aumento real de renda. Porque ali o pessoal, vai gerar déficit, vai quebrar a economia. Não, não quebrou, porque aí o PIB americano cresceu muito nos anos 80 e 90, porque aquelas políticas econômicas de Laffer em 80 seguiram no governo Bush e Reagan,
Então a gente teve ali um crescimento econômico explosivo nos Estados Unidos, né? E eles ainda conseguiram quebrar a União Soviética no meio do caminho. Sim. Tudo isso com comércio global, porque eles começaram a exportar para todo mundo, começaram a importar de todo mundo, eles cortaram o imposto de protecionismo também, dos anos 70, tiraram isso. Então aí eles resolveram a crise do petróleo com comércio, né? E eles acabaram implodindo a União Soviética com comércio também, né? Tipo, tanto que a ameaça no final dos anos 80 era o próprio Japão, né? Não era nem a União Soviética, eles achavam que o Japão ia passar eles. Tudo Uhum. por comércio. Então eles ganharam ali, né, economia, resolveram o problema com o comércio, né? Então o Japão poderia fazer isso também. Ele chegou a cortar imposto corporativo. O efeito nominal não é muito prático no médio prazo, assim. Se fosse um corte mais agressivo, sim. Tanto que esses cortes que eles tiveram agora de imposto corporativo nesses últimos 10 anos gerou um aumento do salário, mas ainda foi muito suficiente. A gente precisa de aumento de salário e redução de horas trabalhadas. Isso que falta no Japão. Talvez cortando, assim, se você corta o imposto de renda e de lucro, tem mais efeito do que corta de consumo. Geralmente é isso. Porque você está incentivando a produção de riqueza. Quando você não taxa, assim, taxar consumo não necessariamente vai enriquecer, tipo, empobrecer ou enriquecer um país. Por exemplo, a Noruega, que tem o maior PIB per capita do mundo, tirando paraísos fiscais, ela taxa muito consumo, mas ela não taxa renda de empresa, nem de pessoa, de empresa principalmente, nem lucro. Então você abrir uma startup na Noruega é fácil, ou num país nórdico, sabe? Na Suécia também. Uhum. Por isso que lá tiveram inovações. A Finlândia começou com a Nokia, aí depois agora, acho que a Noruega tem o Ozempic, né, que está curando a obesidade. Aí você tem a Suécia com a Volvo e com umas outras startups, porque eles taxam consumo, mas não taxam renda nem lucro, né? E aí isso estimula muito riqueza, estimula muito competitividade, né? Então o Japão poderia fazer alguma coisa assim, por exemplo. E se E ele for no cortar. Brasil taxa tudo, né? Aí Difícil. complica. Assim, uma coisa que não taxa aqui é o agro, né? Por isso que o Brasil virou potência no agro, né? Tipo, é caso de estudo no mundo agora. Que o Brasil, ele era um país que importava comida nos anos 60 e agora é um dos maiores exportadores do mundo, né? Porque aqui a gente fez a combinação explosiva. Agro não paga imposto, agro pega juros quase zero, né? Ele não paga juros real, agro, né? É cheio de plano safra da vida. E o agro não respeita a propriedade intelectual. Com a Embrapa, por exemplo. A Embrapa, ela compartilha código, ela compartilha sementes modificadas. Então, o agro ele tem todas as combinações para crescer de forma explosiva. Ele ignora a propriedade intelectual, ele compartilha informações. A Embrapa é tipo um hub de dispersão de informações novas. E o Cara, imposto do agro é muito baixo. a É Embrapa é um 12%. negócio assustador, cara. Você vai buscar na internet, né? Aqui em Portugal, os caras citam direto a Embrapa. Você começou a pesquisar alguma coisa agrícola aqui em Portugal, você eventualmente está no site da Embrapa em algum momento com alguma coisa deles assim. É absurda a produção de conhecimento. Tudo quanto é doença, tudo quanto é coisa assim, os caras estão olhando ou estão replicando coisa que a Embrapa fez, cara. É impressionante. Não, tipo, o agro realmente é um caso, é um case de sucesso, né? Porque assim, tipo, o imposto é muito baixo, assim, para produção, para exportação, assim, 12%, eu acho. Tu pega ali em instituição financeira, vem nos bancos, eles pagam muito pouco, pegam juros de 9%, 8%, que é juros negativos, juros real, sabe? Tipo, Sim, zero, né? Então eles é têm zero. toda a combinação para crescimento explosivo. E a Embrapa, ela, tipo, esse versionamento de inovação, de você não ter essas amarras de propriedade intelectual que acabam atrasando, sabe? Uhum. Isso gera, tipo, esse crescimento explosivo do agro de produtividade, não é nem só produção, né? Porque produção tu pode pegar mais terra, não, é produtividade. Tipo, a cada ano que passa o Brasil fica melhor e mais, tipo, inova melhor, tipo, inova de forma mais eficiente, né? Tem uma linha de sementes nova que se adapta melhor ao solo. Aqui tá fazendo trabalho de ponta no Brasil, no agro, e assim, tá diversificando também. Só que aí qual é o problema? O Brasil está apostando todas as fichas só no agro. Só no agro. É. Porque os impostos nos outros setores são muito altos, né? Tirando assim, a gente vai tirar alguns setores ali que paga pouco, que é advocacia, assim, né? Os caras, os ricos lá. Mas assim, indústria paga muito, assim. Conhecido, tinha uma firma, meu Deus, a taxa média é 45%. Né? O produto final é 45%. Tipo,
Eu tinha parentes que tinham uma firma que acabou não dando certo, e foi isso, perderam para a China. Por quê? Porque, assim, aqui eles tinham uma indústria. Aí, assim, eles produziam X. Aí eles foram visitar uma fábrica na China. Eles produziam 10x ao quadrado. Esse é É bom. isso mesmo. Eles foram na China e olharam, 10x ao quadrado, tipo, é assim, porque lá o imposto na China para empresa também é 15%. Lucro é baixo, tem um monte de dedução. Aqui para indústria, você está sufocado, sabe? Tipo, não tem como competir, assim. Não é nem questão de salário, tipo, salário do trabalhador CLT. Tipo assim, esse não é nem o principal, assim. Os principais problemas para a indústria, que é o ICMS, o DIFAL, o IPI, IPI. a ISS, aí você tem Metro, aí você tem as regulações. Isso tudo aí você já mata a indústria antes dela começar. O único jeito de você sustentar a indústria no Brasil é injetando dinheiro do governo, porque com imposto e com regulação ela não fica de pé. Ela não consegue ficar de pé. É. A gente nem falou da fiscalização da prefeitura ainda, né? Da prefeitura aí é mais um, né? Então a gente é triste, assim, o cenário para a indústria aqui. Então, assim, o Brasil é um case de sucesso no agro. Tipo, e o que o Brasil fez, né? Tipo, nada fora da caixa de outros países. Os outros países fizeram a mesma coisa que viraram potência no agro. Então, para ele fazer isso para a indústria, também ele é só repetir os outros países. O que ele tem que fazer? É imposto baixo para geração de riqueza na indústria. E a gente está falando também de ter esse versionamento de propriedade intelectual, né? Tipo, por que a gente tem uma marca de avião, né, Embraer, e não tem uma marca de carro? Principalmente é por fatores de imposto e de barreira de propriedade intelectual. Se você consegue ter ali, a empresa vai ficar 30 anos sem pagar imposto de renda e de lucro, vai ter uma marca de carro brasileira. Tipo, vai surgir. É, tipo, inevitável, sabe? Agora, se você É, tem um monte de barreira, tu não vai conseguir. as pessoas, se você gera riqueza suficiente no país através de indústrias, empresas, agro, que seja, e você consegue empregar pessoas nessas indústrias todas, as pessoas não ligam, elas não se dão conta do imposto de consumo. Passa Sim, desapercebido. Bem, é verdade. bem colocado. Por- Porque, é, é bem isso. Porque, Você assim, taxa no consumo sem a pessoa perceber, porque a gente fica levantando, né? O pessoal fala assim: compra Bitcoin e guarda que você não financia o governo. Cara, você financia muito no consumo. sim, Então, sim. se não é uma coisa que você está fazendo trocas voluntárias no consumo com Bitcoin, você não dá chance, né? O governo está arrecadando muito. E eu percebo isso em países mais ricos para cá, que as pessoas não se tocam. Sabe, quando o calo aperta, aí que vem, pô, mas o IVA paga bastante, né? Aqui é 23%. É, aí que as pessoas começam a se tocar. Mas se você gera riqueza suficiente, a pessoa consegue comprar aquilo com o poder de compra que ela tem, com quanto que ela recebe, cara, os caras não estão nem aí. Eles pagam imposto de consumo numa boa. Não É, percebe que. É isso aí. Não, não percebe. Porque, por exemplo, a Noruega lá, né? Outro é o case lá, né? Tipo, ela tem a Noruega é praticamente um banco, né? Assim, hoje a Noruega é um banco, porque o que ela faz? Ela tem um imposto de consumo alto e a indústria Uhum. paga pouco imposto. Todo o dinheiro que ela tem superávit, então todo o dinheiro que ela tem, ela usa para comprar empresas de outros países do mundo, né? Então ela tem ação de todo mundo, assim. Ela é o contrário do que o Japão fez, porque ela economiza, né? Então a Noruega é tipo um super banco, né? Tem aquele fundo soberano norueguês, que dá, eu acho que quase US$ 700 mil por habitante. É uma coisa muito absurda, eu acho. Eu acho que chega nessa faixa, eu acho. E aí, tipo assim, só de juros ali, só de dividendos, só de fluxo de caixa que ela tem, sem contar os estoques, né? Ela tem estoque de ouro, ela tem estoque de sementes, ela tem estoque de um monte de coisa, né? Aquelas reservas estratégicas, né? Uhum. Então, aí ela consegue financiar tudo, né? Porque é aquela ideia, né? Não existe riqueza sem poupança. E não existe crescimento econômico real sem aumento de produtividade. Se você taxa o consumo e você usa isso para acumular alguma riqueza, ou você usa isso para acumular capital, no longo prazo você cresce, né? Que é a ideia da Noruega, né? Também a ideia de alguns países árabes e tal. Que aí você usa esse dinheiro para comprar ativos. Então a Noruega pega esse dinheiro e ela usa para comprar ativo. Então ela compra ação dos Estados Unidos, ação, né, da China, ação até do Brasil, ela tinha ação até do Brasil, né? Então ela vai estendendo o braço dela para tudo quanto é canto, né? Agora, se você
Tipo, o pior geralmente é sempre quando você taxa a inovação. E, tipo, a melhor forma de você taxar a inovação é taxando a renda e o lucro, né? Porque, tipo assim, Sim. a vontade de você. Tipo assim, eu até falei uma época, vou tentar abrir uma empresa, assim, todo mundo aqui, você tá maluco? Tipo, qual a ideia que você tá tentando aí? Porque aqui no Brasil é quase suicídio, né? Você vai abrir uma empresa aqui, o pessoal já treme, assim. É. É, ao contrário daqui, né? Que você olha e fala assim, pera, vocês estão taxando a renda da pessoa física nesse tamanho? Deixa eu abrir uma empresa aqui. Né? E É, com ela, e a facilidade, né, de fazer negócio. Não, peraí, deixa eu adicionar um ramo aqui, faz isso aqui, não sei o quê. Aí Cara, você olha pro país vizinho, fala, quer saber, aqui é melhor um paraíso fiscal daqui. Aqui tem países especializados em serem paraísos fiscais. Você olha e fala assim, vou fazer uma hold aqui, porque aí fica mais fácil e protege. Pronto. pô, mas aqui ainda tem um pouco disso também, cara, porque o pessoal ainda usa bastante a ideia, né, de você, como é que fala, de você criar, né, o pessoal, aqui no Brasil o pessoal faz muito MEI, né, para isso, porque o MEI é uma sim, forma belíssima de Sim, você fugir de muito imposto, né? é mesmo. Mas ainda assim, tem muita gente que usa PJ aí para fazer as coisas para você pagar menos imposto na compra, você não ter bem no nome e tal. Ainda é uma opção, por mais que tenha toda essa tributação, né? assim, a melhor coisa, assim, né, que tu pode fazer. Tipo assim, a empresa aqui no Brasil só não funciona se você abrir indústria, se você levantar capital de criar uma coisa, porque tu vai pagar muita taxa, a energia elétrica é cara e aí não fica inviável, tipo, encargo, enfim. Mas se você for abrir, tipo, um comérciozinho, se você for abrir uma holding de aluguel, né, ou até de agro, aí é tranquilo, né. E também é aquela ideia, tem isso até naquele livro, né, do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que a estratégia, né, dos ricos para fugirem de imposto é abrir sociedade anônima, né, ou PJ, né. Tipo, o nome é limitada, né, o nome sociedade limitada aqui no Brasil, né, para a ideia que, tipo, o PJ ele é imune da pessoa física, né, o que tu faz como pessoa física não relaciona com a PJ, né. E é a melhor ferramenta que foi inventada, né, lá desde a época, acho que de Babilônia já tinha, né, sociedade anônima, já tinha coisas assim, para tu não pagar imposto e para tu inovar, né, para tu conseguir gerar comércio. Então a ideia vem de lá, né, assim. Pois é. Cara, Ah, maravilha. estamos chegando ao final. Manda notícia aí, Felipe. Cara, a notícia tem a ver com o que a gente ia falar, né? Com o que a gente falou, na verdade, né? Mas a data da notícia é um pouco anterior à data que nós gravamos hoje, né? Mas uma relação da queda de mais de 10% que teve no Bitcoin ao longo dessa semana com a alta de juros que ocorreu no Japão. Então a gente, né, tava meio que discursando acerca de Japão. Uhum. Eu acho que a gente faltou falar um pouco, né, do carry trade que subiu os juros. E aí o pessoal olhou e começou a ficar aquela especulação toda que gerou o medo da recessão, né? E Uma aí, enfim, alavancada ao extremo, né? Tava todo mundo É, muito é, alavancado, com dinheiro barato. aí, enfim, aí teve a notícia é isso, né? A queda do Bitcoin que ocorreu ao longo dessa semana que a gente estava gravando. Hoje o Bitcoin já meio que voltou, já meio que recuperou, estamos em 59, quase 60 mil dólares, mas teve essa queda porque todo mundo imaginou que teria uma recessão. Essa recessão ocorrida por conta do aumento da taxa de juros lá no Japão, que foi até a postagem do investidor cauteloso que fez que deu um baita do engajamento, né? Motivo pelo qual ele está aqui conosco hoje. É que não é o motivo que eu já tinha chamado ele antes disso, só pra constar. Sério? Eu não Sério? sabia, não. Não, Foi o antes. Hugo tá descobrindo novos talentos. Você tá igual a Xuxa. Não, é porque assim, eu tinha visto que ele falava coisas de ouro, uma série de coisas assim. Eu olhei e falei, cara, legal pra chamar, pra bater um papo. E calhou de. Nesse meio tempo ele tinha lá os seus 1.000 e tantos seguidores, hoje já tá com 15 mil, assim. Foi... eu acho que o que ajudou também foi eu tentando explicar, sabe? Eu Sim. até comentei com um amigo, parece que eu virei a choquei do investimento ali. Porque agora, assim, eu tento simplificar ao máximo o post, sabe? Porque, assim, a gente tá numa ilha, assim, mal bem. Poucos brasileiros falam em investimento. E qualquer vídeo desses de investidor, ele já joga um jargão que já fica chato, sabe? Então, aí eu tentei simplificando a abordagem, falando de banqueiro, o que eles pensam, para deixar aquele jeito mais fácil possível, sabe? Eu já dei aula de inglês, assim. Então, aí a ideia é sempre tu Uhum. simplificar ao máximo, assim, pra pessoa entender, sabe? Usar Cara, em...
É um trabalho muito, muito importante que precisa ser feito no Twitter. Basicamente, assim, a gente voltar a conceitos básicos e tentar explicar da forma mais simples possível um exercício que tem uma demanda no Twitter, porque realmente são fenômenos do outro lado do mundo que envolvem, né, o que é alavancado, né? O que é, Uhum. por que as pessoas estão tomando, o que é uma chamada de margem? Né? Então, Sim. assim, os caras tomaram chamada de margem lindamente, né? Tiveram que tirar dinheiro Sim. É, até do. agora a próxima etapa é ver quanto que vai dar de prejuízo ali, né? Porque a queda, Sim. tipo, eles venderam, a gente tem que ver quanto é que vai no balanço disso aí do banco, ficou de prejuízo, né? Porque ali, pode falar. Você acha que quebra banco? Vai chegar a quebrar banco? Assim, ó, vamos, talvez um no máximo, eu penso assim, porque assim, vamos pensar, em 2020 teve o crash, né? Teve lá o crash da Uhum. pandemia. Imprimiram dinheiro a rodo. Mas o Credit Suisse foi de Vasco ano passado. Então, Sim. tipo, o que acontece? Foi de Banco não fato. pode ter prejuízo. Porque se ele tem, assim, um ano de prejuízo, ele perde a confiança, né? O pessoal, pô, esse banco Exato. teve prejuízo, eu vou tirar dinheiro daqui. E aí quebra o banco. Então, assim, se tiver um banco do Japão que der resultado de prejuízo, pode ser no Japão, pode ser na Alemanha, o Deutsche Bank, eu até falei lá, né? Deutsche Bank, Charles Schwab e o BS. Se algum desses bancos ali tiverem expostos e tiverem um resultado de prejuízo, já perdeu a confiança no banco. Então já acabou o banco ali. A gente começa aquela morte dele ali, né? Tipo, a Lehman Uhum. Brothers, ela estourou o problema em 2007 e quebrou em 2008. Por quê? Porque ali, tipo, teve prejuízo. Só que quando eles reportaram o prejuízo, aí já era, porque quebra a confiança, as pessoas tiram dinheiro. Então, banco não pode ter prejuízo. No momento que ele tem prejuízo, ele acaba. Tipo assim, decretado ali, né? Aquele estágio terminal dele, que aí tu pode injetar dinheiro, tu pode. E aí toda notícia piora, né? Parece que aquele negócio vai piorando, sabe? A emenda fica pior Uhum. que o soneto. Porque o Sim. governo, vou botar dinheiro, vou fazer um empréstimo. Aí o pessoal, pô, tá pegando empréstimo? Que raio de banco é esse? Vou tirar meu dinheiro daí. E aí, e aí acaba, né? O Credit foi isso, né? Ele tomou chamada de margem em 2008, aí depois tomou chamada de margem de novo em 2011, ele fez uma besteira também. Aí depois tomou chamada de margem em 2020. Pronto, aí, assim, o maior Pronto. banco da Suíça foi encolhendo, encolhendo e morreu. Né? Ainda era bilionário, mas morreu. Então, é aquela profecia autorrealizável, né? Assim, a questão bancária. Então, pode ter um crash, pode ter uma recessão? Pode. Agora, depressão só se mudar aquele cenário que eu expliquei, né? Então essa é a minha Uhum. tese do Japão, assim, depressão, assim, pode ter uma recessão, pode ter envelhecendo e tal, pode ter uma recessão braba, mas depressão, colapso, só se mudarem as regras do jogo. Entendi. Bom, estamos caminhando ao fim. Tem o seu Twitter aqui, o link na descrição, investidor cauteloso. Então, se por acaso você tiver um outro projeto ou alguma coisa assim que queira divulgar, a hora é agora, Ainda não comecei, tô pensando em alguns projetos, né? Então ainda vou tá? criar meu canal no YouTube e depois eu vou ter um podcast também. O nome vai Tá. ser Ouro e Estrelas. Então, Bom, ainda é um projeto legal, futuro ainda. legal. Então, assim, se você estiver vendo isso no futuro, quando você tiver, me manda o link, eu coloco aqui na descrição, mas no momento ainda não tem. E qualquer coisa eu altero a descrição, tá bom? Show. E bom, chegando ao final, já sabem, deixem um like, deixem um joinha, deixem um comentário, né? O que vocês acharam desse episódio, dessa conversa. Deixem pra gente saber. Se estiverem no YouTube, estão vendo no canal do Cripto TV, deixa o like, se inscrevam também no canal, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.